ótima. E a semana tá ótima para todo mundo? Sim, essa semana eu preciso realmente cumprir o prometido, né? Que parte? A gente prometeu que ia falar sobre o ano de Saturno quando ele entrasse. Você lembra, né? E a gente entra essa semana. Lembra que eu expliquei que o ano de Saturno ele só entrava na hora que a gente entrasse no ano novo astrológico, que é quando entra em Áries. Isso vai acontecer no meio dessa semana, na quarta-feira pela manhã. Que é a entrada do outono também, né? Coincide por quê? Porque é o dia do que a gente chama de equinócio. Então, é super importante hoje eu falar sobre a semana, tá? Mais importante até do que cada signo. Tá. Então, eu vou dar essa pausa, tá todo mundo super pedindo, já tem semanas. E aí, quando você vai falar do ano de Saturno? Então, eu vou falar sobre o ano de Saturno. Mas o que significa Saturno? Que energia normalmente ele traz pra gente? É justamente isso que eu vou... A partir de quarta-feira, a gente entra, então, nesse ano de Saturno. E qual é a vibração mais importante quando a gente fala de Saturno, né? Responsabilidade, que pode ter uma leitura também de retidão. Essa palavra, retidão. O que é retidão? Retidão é você fazer as coisas de uma forma, o caminho reto. O que é o caminho reto? É não usar, por exemplo, o famoso jeitinho brasileiro. Aí direto aquilo que tem que ser resolvido. Esse ano, por exemplo, vai fazer, todo mundo está na época de fazer declaração de imposto de renda. Cuidado com o jeitinho, cuidado com maquiar. Não é aconselhável fazer nada errado esse ano. Nada. Porque tudo vai aparecer mais. Aquilo que você acha que não vai aparecer, que você vai dar o jeitinho brasileiro esse ano, a chance de aparecer é grande. Então, tudo que você puder fazer dentro da linha, tudo fazer de uma forma reta, ou seja, vai declarar imposto de renda, declara tudo que você ganhou, tudo direitinho, porque esse ano, a chance de qualquer coisa que você queira dar um jeitinho brasileiro, que já se tornou algo institucionalizado, e disso aparecer, e isso aparecer é enorme. Isso não só em questões financeiras. Usei o exemplo do imposto, está todo mundo pensando nisso agora, né? Mas a gente pode estender isso a tudo. Tá casado, vai aprontar, vai aparecer de um jeito ou de outro. Tudo que você for fazer, que você fizer da forma que está fora do que seria a lei do equilíbrio, da retidão, que é o que eu estou falando, a chance de aparecer é grande. Então tem que fazer com transparência as coisas. Exatamente. E com retidão, e o que é importante é ter responsabilidade. Esse é um ano de trabalho. As coisas, quando falam do peso do ano de Saturno, é porque as coisas não vão vir de graça. É um ano que vai ser muito bom para quem trabalhar, para quem tiver disciplina, para quem fazer as coisas corretas. O que é justo. Sim, só que não vai vir de mão beijada, entendeu? Então, não cai do céu. Por que ele é um ano sério? Porque ele exige trabalho, ele exige retidão, ele exige responsabilidade. Mas é bom, se você planta boas sementes, você colhe bons frutos. Inclusive o Saturno, ele tem relação justamente também como, ele é conhecido também como o Senhor do Karma. Então cai nisso que você acabou de dizer agora, de semear uma coisa para você colher. Então, essa semana precisa semear, arar, fazer a coisa muito... Esse ano todo, né, de Saturno, que a gente entra essa semana. Então, essa semana, a partir de quarta, entramos no ano de Saturno. Então, a partir dessa semana, foquemos nessa energia que vai, então, agora até março de 2014, quando vamos entrar em outro ano. Mas por isso que as pessoas têm tanto medo? Porque às vezes as pessoas não fazem as coisas tão certas. Na verdade, o Saturno... Porque falavam tanto que eu já falei, meu Deus, deve ser um ano bem difícil. É que de todos os planetas que existem aqui, que a gente analisa dentro da astrologia, o Saturno é considerado o senhor do karma, é o planeta, digamos assim, mais limitador, restritivo nesse sentido. Então ele é o planeta que às vezes apavora um pouco as pessoas. Mas ele tem um lado muito bom, só que exige essa retidão. Esse ano vai fazer coisa para os outros, vai voltar provavelmente esse ano mesmo. Vai ficar, por exemplo, fazendo magia cinzenta, pedindo coisas para si, querendo interferir no livre-arbítrio dos outros. Por exemplo, pessoas que já fizeram amarração para os outros. Deus que me eu gosto de citar aqui. Esse ano é um ano para você ir lá, quem você pediu para fazer isso, desamarra. Porque senão vai voltar para você. Mas eu acho que devia voltar para a pessoa aprender. Mas se você não quer, é o tempo de você ir lá e falar assim, olha, desculpa, eu não devia ter feito isso com esse ser, eu não devia ter prendido essa energia dele. Por favor, libera esse ser. Quem já fez isso, esse é o ano de fazer para não voltar. Porque, como eu já disse, se você prende o outro, se você deseja o mal para o outro, o feitiço vai voltar contra o feiticeiro, isso é fatal. E esse ano é mais a partir de quarta-feira, quem fez coisa para os outros, desejando mal, prendendo os outros, se prepara. Porque vai começar a vir. Então,
Mas aí a pessoa tem que se arrepender de verdade, não dá boca pra fora. Sim, com certeza. Já que eu vou me estrepar, deixa eu correr lá e mandar desfazer tudo, né? Mas pelo menos já faz, né? O certo não seria fazer isso. Mas aí o karma, se tá marcado lá, carimbado, já dançou. Já vai tomar uma rasteira e na hora que você tomar a rasteira, você lembra. Agora tem uma outra coisa, então passamos o ano de Saturno, mas vamos voltar ao que você falou do outono. Quarta-feira, o Sol está entrando no signo de Áries, tá? E é o dia do equinócio. O que significa equinócio? É quando o dia e a noite têm tempos iguais. Ou seja, é o dia de perfeito equilíbrio. Quarta-feira. Isso. Antigamente, por exemplo, no Egito, na grande pirâmide do Egito, ela, segundo grandes correntes esotéricas que eu confio, foi criada, foi construída para que se pudessem ser feitos ali rituais de iniciação, onde as pessoas conseguissem, na prática, sentir o que é estar conectados com Deus. E sentir o que é ser mais do que um corpo. Nesse dia do equinócio, eram feitos os rituais mais fortes, tá? No Egito, por exemplo, porque todas as pessoas que nessa quarta-feira tiverem um foco na espiritualidade, buscarem meditar, orar, é um poder muito mais alto essa quarta-feira. Né? São 2 dias no ano do equinócio. Tá? E agora essa quarta-feira é a primeira. Então, assim, aproveitem isso. Existe um ritual que me foi passado por um grande alquimista, que eu confio, que eu já cheguei a fazer, tá? Quando eu senti necessidade dele, tá? Que é um ritual para liberação do passado, tá? Liberação de histórias do passado, inclusive rituais, questões afetivas também, tá? É um ritual que deve ser feito na quarta-feira. Ele é um pouco complexo, eu acho que é importante que eu não passe aqui para ninguém entender coisa errada. Então, assim, eu vou passar na fanpage, saindo daqui eu vou postar tudo, até mesmo porque assim, semana passada eu passei o livro O Luz no Caminho, que é uma coisa tão rápida e um monte de gente não conseguiu acompanhar e me pediu, tão complexo, né? Então eu vou postar na fanpage o que é esse ritual hoje mesmo, porque para as pessoas poderem se preparar para poder fazer na quarta, porque não é um ritual tão simples. Então ele tem etapas para a gente não perder tempo aqui no programa e também porque se eu falar vão perguntar lá, então é melhor a gente já põe lá. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, já que estamos entrando no ano de Saturno, um ano como você disse, que o que a gente faz, a gente recebe rapidinho, para Áries, que já está naquele processo de colheita. Isso, já do que fez no ano passado. Como que ele vai entrar? Mais intenso ainda? Essa semana está uma semana que é neutra para o ariano, não está nem positiva nem negativa, mas existe uma possibilidade de tédio diante da rotina. Tédio. Sabe, tédio Saco com cheio. T, que nem diz o Renato Russo, tédio com um T bem grande para você. Então, assim, essa semana, o ariano, para não cair nesse desgaste da rotina, quando você fala, ai, de novo eu vou lá fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, tudo igual, o que é o ideal para o ariano? É que ele, nessa semana, ele saia dessa rotina. Então, tudo que ele puder fazer para quebrar essa rotina... Que já faça essa semana. Inclusive no trabalho, sabe? Vou pro trabalho sempre pelo mesmo caminho, sempre a mesma coisa, converso sempre a mesma coisa, com a mesma roupa. Faz alguma coisa diferente, corta o cabelo, faz alguma coisa. Para mudar. Essa não é uma semana de ficar chovendo no molhado pro ariano. Quem estiver perto do ariano também procure inovar e fazer coisas diferentes. Então, boa semana para você de Áries. Agora, quem é de Touro? Touro tá numa semana de muita docilidade, tá? Então, eles estão muito gentis, muito dóceis com as outras pessoas, as pessoas que conviverem... Que não é muito fácil de ver com taurinos, né? Então, justamente, as pessoas que convivem com os taurinos, essa é uma semana muito positiva para fazer com que vamos supor, se eles têm objetivos, tá? Eles têm objetivos. E esses objetivos que eles têm junto aos taurinos, está sendo difícil de obter, porque eles estão muito teimosos, muito insistentes nas coisas, o que você vai fazer? Vai conversar essa semana, porque essa semana... conversa. Exatamente, já tá essa semana eles estão mais bonzinhos. Boa semana para você de Touro. Aproveite a semana de bondade. Agora, quem é de Gêmeos? Bom, Gêmeos já está numa semana que é muito importante que eles fiquem atentos à dica que eu dei de Virgem, tá? Da semana passada. Intolerância. Eles estão nessa vibração de intolerância e outra coisa, um adendo, querendo impor muito a vontade para o outro, sem abertura para o outro. A gente vive num mundo que a gente precisa se comunicar, a gente precisa conviver, a gente precisa entender o lado do outro, certo? Então, o que acontece? Se você está numa semana onde isso não está fluindo, tá? Onde você está, assim, só vendo o seu lado o tempo inteiro, onde você está o tempo inteiro só pensando no que você quer, é complicado. Fica meio difícil. E essa é uma semana que eles estão com essa tendência. Então é bom já mudar, já sabendo que a gente está nessa tendência, começar a agir de uma forma diferente. Exatamente. Né?
Boa semana para você de Gêmeos. Volta pra gente falar dos outros signos. Bom, quem é de Câncer, como estará nessa semana? Câncer está numa semana ainda positiva, na semana passada estava positiva e essa semana continua positiva. E o importante dessa semana, o que é muito positivo, é que eles estão com muita coragem, tá? De que tipo? Então, às vezes, o canceriano, ele tem às vezes algumas inseguranças, né? Ele pensa, vou fazer alguma coisa, mas ele fala, ai, mas será? Aí ele vê, às vezes ele tem um certo pessimismo em relação aos outros, mas será que vão me dar apoio? Será que eu posso contar com alguém? Essa semana ele está mais positivo, tá? Então, mas vai se arriscar mais também? Isso, exatamente. Tá com uma coragem de se arriscar mais e de acreditar nas pessoas. Tipo, ele não fica pensando, ai, ninguém vai estar do meu lado. E o mundo do si é sempre terrível e negativo, né? Exatamente. Essa semana ele tá menos si. Ele tá mais assim, eu vou fazer e vai acontecer. Ele tá mais, ele tá bem mais positivo. Então, uma semana para ele pegar coisas que estão pendentes, né? Já resolver. E resolver. E coisas que de repente ele tava com medo mesmo. Tipo, uma iniciativa que ele precisaria ter, algo que ele precisaria fazer. Ir atrás daquilo, fazer aquilo acontecer. Então é uma semana que ele vai se sentir um pouco mais forte para isso. Isso, com coragem de levantar a bunda da cadeira, fazer né? o Com TBC. coragem de fazer o TBC. Preciso te dizer que eu já puxei essa sua frase para mim, para fazer o TBC, tirar a bunda da cadeira. Tem mais é que falar não mesmo, é? Tem que falar gente, mesmo. Às vezes a gente se acomoda, porque tudo que é desconhecido é novo, né? Por isso que ele é desconhecido. Eu uso em terapia medo, né? também, porque nas consultas eu sempre passo também o TBC, porque tem muita gente que busca terapia e não percebe que tem que fazer no dia a dia. Não é o terapeuta que vai fazer por você, Sim, tem né? alguns casos até que eu dou alta. Quando eu vejo que a pessoa tá achando que só um floral vai resolver, e ela não tá fazendo nada, eu falo, olha, sinto muito. Ou você se decide também, ou você faz as coisas, ou você muda a sua conduta. Ou eu não perco meu tempo com você, Ou você né? se orienta, ou também eu não gosto de ficar pegando dinheiro de ninguém à toa, não. Eu quero ver a pessoa evoluir. Entendeu? Se for pra só eu tô ganhando e a outra pessoa tá adorando a pílula, não. Porque então, até assim, enche o saco você perder e eu, como terapeuta, eu acho que eu tenho a obrigação de, quando eu tô vendo de fora, de dar um toque. Claro. Falar, olha, eu tô te ajudando aqui, mas você precisa fazer ali. Porque se você não fizer ali, o rendimento vai ser pouco. Então vamos andar? Às vezes a pessoa fica meio assim, puxa, aí depois ela pensa e fala, não, mas ela falou isso pro meu bem. É aquele empurrãozinho que às vezes porque precisa, não adianta você passar a mão na cabeça quando a pessoa precisa de uma elucidação da questão vista de fora. Porque como terapeuta você tem que ver a coisa de fora e colocar as questões para ela e não simplesmente passar a mão na cabeça. Mas o bom é que quem é de Câncer nessa semana tá pronto para esse empurrão funcionar. Sim, com certeza. Os meus, inclusive, pacientinhos, eu tenho muios pacientes de câncer, eu vou dar esse empurrão. Preparem-se. Todos dessa semana em consultório vão tomar uma empurrada. E os leoninos? Bom, os leoninos estão com uma libido incrível, estão assim, super com poder de conquista. Então aquela coisa deles de juba pra lá, juba pra cá, eles estão querendo jogar charme. Então as pessoas que são companheiras dos leoninos e das leoninas, por favor, compareçam e estejam ali prontas, né? Deem bastante atenção, quem não dá assistência abre a concorrência. Então assim, estejam bem presentes, mais presentes do que o normal, porque eles estão precisando disso. Então, porque o leão, ele não basta pra ele, tá? Assim, ele já tem uma autoestima normalmente boa, mas ele precisa também do elogio, como eu já disse, em Como Conquistar. Todo mundo, né? Então ele tá precisando daquele afago na juba, da pessoa falar assim, nossa, você tá lindo, nossa, como isso, nossa, como aquilo. Exatamente. Então a dica para as pessoas que convivem com o leão e também para o leonino é aproveitar essa energia amorosa. A energia amorosa tá fluindo. Quando a energia amorosa tá fluindo, a gente tem que aproveitar e deixar ela correr. Sim, não dá para você bloquear, né? Sim, não é uma semana para ficar pensando muito em negócio, sabe? É uma semana. Agora, na quarta-feira, que é o dia que eu vou passar, inclusive, o ritual lá na fanpage do Facebook, é importante que o leonino faça esse ritual pensando bastante no amor, porque para ele tá muito intensa a energia do amor. Tá mais pra isso. Sim, do amor. Que pode ser um amor maior. Não precisa ser o amor só um ser ou só esse charme que eu tô dizendo que ele tá. Pode ser um amor ao todo, esse amor incondicional, completo, né? Esse amor ao plano, eu diria ao plano, ou seja, a ordem que tudo tem que seguir. Ele tá conectado com isso e amar tudo isso. Eu, por exemplo, que atendo muitas pessoas, eu vejo que quando as pessoas
não tem uma conexão. Eu atendo todo tipo de gente, né? Então eu atendo gente que é católico, gente que é espírita, gente que é da Umbanda, gente que não acredita em absolutamente nada, que fica às vezes até com vergonha de falar, olha, eu não acredito em Deus, não acredito em nada. Mas por que tem vergonha? Se é aquilo que a pessoa acredita. Porque às vezes a pessoa tem vergonha de dizer, eu não acredito em Deus, eu não acredito num plano maior. O que eu percebo? As pessoas que não acreditam num plano maior, que não acreditam em Deus, elas normalmente ficam mais amargas. Por quê? Porque tudo acaba caindo num caos. Eu até falo para elas, olha, grande parte dessa amargura ou dessa tristeza vem disso, né? Porque se você acreditar que tudo no mundo, tudo no universo é aleatório e que não tem algo maior que guia tudo isso e que independe de qualquer religião, você acaba caindo no caos, né? Ou seja, se alguém está sofrendo aqui e outro está feliz ali, isso não tem um motivo, é tudo caótico. Se uma pessoa, por exemplo, nasce sofrendo, uma criança nasce na África já com HIV, passando fome, e uma criança nasce, vamos supor, na França super bem, morando na Champs-Élysées, entendeu? Por que isso? Qual a ordem disso, entendeu? Então, eu acho que as pessoas que têm acreditam num plano maior, conseguem sentir mais amor pela vida. E talvez o Leonino, nessa semana, já que ele está com... esse amor tão aflorado, pode ter essa conexão. Não estou querendo dizer assim, acreditem num plano maior para serem mais felizes, né? Como se diz, a religião é o ópio do povo, né? E que aí aquela coisa assim, vou acreditar nisso porque isso me convém. Mas, na verdade, se você for ver, tudo tem uma ordem. Né? Uma planta quando ela abre, as marés, a lua, tudo rege. Se fosse caótico, se não existisse algo maior, nada teria essa precisão. Imagina. Né? Ia ser uma zona, literalmente. Então procure reparar as pessoas que não têm esse amor ao plano, em tudo que acontece num tempo, em toda a ordem que rege todo o universo, que se elas repararem bem, só observando a natureza, como os chineses observavam, elas vão sentir que existe esse plano maior. E os virginianos? Estão falantes essa semana. Os virginianos, aquele grau... Quietinha. Eles... Eu já tá bem quietinha, eu falei pra ela. Eles estavam na semana passada com aquela intolerância e impaciência, tá? Que estava muito forte. Isso não diminuiu totalmente. Ainda estão um pouco impacientes e tem que tomar um pouco de cuidado. Só que em compensação, eles estão com um sentimento holístico muito grande. O que é esse sentimento holístico, né? O holístico vem da integração do todo. Né? Por exemplo, quando eu falo que eu sou uma terapeuta holística, por quê? Porque eu enxergo o ser humano como um todo, físico, emocional, mental e espiritual. Então, quando eu digo que o virginiano está essa semana se sentindo integrado com o todo, é que ele está percebendo, se ele fechar o olho e sentir, ele vai perceber nitidamente que ele tem um físico, um corpo físico que ele toca, que ele sente fome, dor, sono, que está sujeito a todas as leis da matéria e do corpo físico, tá? Que ele tem algo que sente, emoções, que pode estar se sentindo um dia mais triste, um dia mais alegre, um dia mais bem-humorado, um dia mais cabisbaixo, que ele tem o plano mental que fica girando e que ele tem algo que sustenta tudo isso. Que é a energia maior, que a gente pode chamar como quiser, de espírito, de alma. Cada religião tem um nome para significar essa energia divina que anima a matéria. Então, o que acontece? O virginiano, ele está se sentindo em posse disso tudo. Então, é uma semana incrível para que ele traga essa integração para dentro. O virginiano, por exemplo, quando for fazer o ritual que eu vou passar na fanpage, na quarta-feira, ele deve conectar, centralizar esse pensamento holístico dentro dele, sentir, completo, né? Se sentir como um todo, aproveitar essa energia, porque essa semana ele está com essa capacidade. Bom, né? Não é sempre, às vezes a gente fica muito só identificado com o físico, tende mais para um lado ou que só para outro, emocional, ou só viajando um pouco. Então, assim, cada um tem um momento onde está mais focado nisso. E essa é a semana do virginiano. E como ainda tem um pouco da impaciência e da intolerância da semana passada, não se deixe levar por isso, tá? Não se deixe, não se perca nos problemas que podem ocorrer miúdos essa semana. Né? Coisas mal feitas, pessoas às vezes um pouco mais lentas, as coisas que às vezes o virginiano, por ele ser muito certinho, muito correto... Se irrita com isso, né? Porque ele não gosta de imprevistos ou de coisas mal feitas. Quando ele vê que as coisas não são feitas da forma mais correta, às vezes ele se irrita muito com essas situações, às vezes mais do que outros signos. Tem signos que são um pouco mais tolerantes com isso. E tem alguns que são menos, como, por exemplo, o virginiano
virginiano e o capricorniano, que também é bem incomodado. Então, aproveitando essa semana, ele vai conseguir se conectar com você. Se ele se conectar, ele consegue fugir dessa energia que ainda está um pouco presente. Oi, depois você entra na fanpage da Paula Pires e você pega direitinho, tá? Bom, vamos pro intervalo. Bom, voltando aqui com Paula Pires, paramos em Virgem, portanto agora librianos. Bom, como será a semana? Os librianos, eles estão numa semana muito interessante para se enxergar, tá? Então, qual a importância de se enxergar? Aquela história, conhece-te a ti mesmo e essa verdade vos libertará. O que significa isso? Não tem como você crescer, você evoluir, se você não se enxerga. Se você não coloca o espelho e vê tanto os seus defeitos quanto as suas qualidades que podem fazer com que você neutralize esses defeitos, que equilibre esses defeitos, você vai ficar estagnado. Vai ficar, às vezes, olhando para o outro, apontando o dedo para o outro, vendo problema nas pessoas, no mundo, sem ver o que interessa, que seria você. Porque você, para se transformar, precisa olhar para você. Você não vai conseguir mudar o outro, como a gente já falou aqui. Então, o que interessa quando a gente fala de transformação é começar por você. Você quer mudar o mundo? Comece se transformando em você. As pessoas são egoístas, as pessoas são materialistas, o mundo é materialista, o mundo é injusto. Onde você tem injustiça? Onde você é injusto? Onde você é egoísta? O que a gente pergunta para os outros, para a gente perguntar para a gente. Exatamente. Tudo que você quer mudar no mundo, seja essa transformação. Você deve ser o que você quer que seja transformado. Porque senão fica hipócrita, né? A gente dizer que fulano é assim, o mundo é assim, as pessoas são assim. E você, em pequenas atitudes, é igual. Só que você não percebe porque você está focado no outro. Se todas as pessoas do mundo fizessem a sua parte, se transformassem onde elas têm o egoísmo, onde elas têm o materialismo, o mundo seria bem melhor. Mas o problema é que as pessoas, em vez de elas fazerem a parte delas, elas estão querendo fazer a lição de casa do outro. Mas é claro, na vida do outro é muito mais fácil do que na minha. E fazer a lição de casa do outro não funciona. Então, assim, o libriano está numa semana que, se ele parar, tá, e tiver a humildade de se olhar com todos os defeitos que ele tem, com todas as sombras, observando as sombras e não negando as sombras, ele vai conseguir ter mais força para fazer esse trabalho, trabalho interno, de autotransformação. Então, aproveite essa semana para se enxergar. Na quarta-feira, dia da meditação, pegue isso. O que eu preciso? Onde eu preciso ter mais claridade de um comportamento meu? Às vezes as pessoas não sabem onde elas devem começar uma transformação. Você pergunta, o que você mais você quer transformar? A pessoa fica ali horas, não sei. Não sabe não quer ver, né? Tem pessoas que não sabem, precisa de um tempo. Então, assim, essa semana para o libriano é importante que ele aproveite essa energia, coloque o espelho, enxergue o que não está legal, onde eu poderia ser melhor. E mude. Isso. Boa semana para você de Libra. Uma semana positiva. É mesmo. Se fizer isso, né? E quem é de Escorpião? Já Escorpião está numa energia muito forte de disciplina. Isso é muito importante, né? Eu costumo dizer que se tem uma coisa que não existe floral, é para disciplina. Não existe? Quando as pessoas me procuram, eu falo assim, olha, disciplina não existe. Por quê? Porque disciplina é um controle que a pessoa precisa ter o tempo inteiro. É que nem, por exemplo, se existisse alguma coisa que fizesse ter disciplina, as pessoas não precisariam fazer cirurgia de estômago, por exemplo, para emagrecer. Porque bastava controlar a boca, que é a disciplina que a gente precisa ter, né? Na hora que alguém oferece um docinho, não, convida que você tem que ter um equilíbrio, você fala não, você tem disciplina. Então, disciplina é algo que, assim, precisa desenvolver, precisa pegar o livre-arbítrio de ter firmeza. Então, isso é algo muito importante. E o escorpiano, essa semana, tá com essa energia de disciplina muito forte. Então, tudo que ele perceber que estava um pouco desalinhado por conta da disciplina, essa é uma semana que ele consegue correr atrás daquilo e engrenar e depois continuar. Porque muitas vezes a gente começa uma coisa meio empolgado, né? Depois desempolga no caminho. Daqui a pouco começa que nem quando começa o ano, né? Tipo, vai... Você promete tanta coisa. Vai 4 vezes na academia, e dura um mês, mais ou menos. Um mês tá bom. Às vezes uma semana. Então, essa energia de disciplina para o escorpião é muito positiva em todas as áreas. Tudo que ele puder colocar em ordem, colocar ordem na vida dele e ter a disciplina, puxar essa energia da disciplina, né? Costuma-se dizer nos meios, assim, esotéricos também de cura, né? Que quem trabalha com cura, existem 3 coisas que são importantes. Primeira, disciplina. Segunda, disciplina. E terceira, disciplina. É isso aí. Entendeu? Disciplina. Volto já, rapidinho. Então você de escorpião, aproveite disciplina. Entendeu? Não esqueça essa palavrinha, não.
Mas agora vamos a Sagitário. Sagitarianos, como estarão essa semana? Sagitarianos estão com muita energia, com muita autoconfiança, também com a libido bem aflorada e ainda com aquele cuidadozinho com a palavra. Ainda não saiu. Isso já ainda tem... não? Ainda não, ainda não. Eles ainda estão com o Júpiter fazendo uma quadratura com Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Então, eles... aliás, bem lembrado, saiu Mercúrio retrógrado, né? Ele ia até dia 17, que foi ontem. Então, acabou o Mercúrio retrógrado. Passou. Intacto. Agora, para Sagitário, ainda continua um pouco tenso da comunicação. Então, ele ainda tem que continuar, né? Tomando cuidado com a franqueza dele, que é bem intensa, para não criar questões aí. Mas está numa semana de muita abertura de portas por conta dessa autoconfiança. Ele está acreditando mais nele, está com muita energia, que ele não estava antes, né? Então, melhorou. Tá uma semana boa. É só tomar cuidado com a comunicação. E aquela história de SMS, de e-mail, é o único que ainda continua com o Mercúrio ali um pouco tenso. Antes estava para todo mundo, agora sobrou para ele só. Então ele ainda tem que tomar um pouco de cuidado. Sossega seu facho durante essa semana ainda com comunicação, repense 2 vezes, né? Tem alguns sagitarianos que estão falando lá na fanpage, nossa, mas eu já estou passando um durex na boca. Eu falei, pois é. Então passe mais essa semana. Tem que avisar. E capricornianos? Bom, Capricórnio já vem algumas semanas aí muito positivas, continua positivo, tá? E tá numa semana impressionantemente positiva para conexão. Tá? Então, conexão com o alto. Eles, na quarta-feira, seria importante o foco no plano maior, ou seja, tá conectado, fazer meditação. Eu diria que o capricorniano deveria ser espertinho essa semana e na quarta-feira reservar um tempo para ficar quieto, sozinho. Como ficar? Meditando? Pode ser meditando, orando, né? Cada pessoa... Às vezes você fala meditação, assusta as pessoas, porque as pessoas falam, eu não sei meditar, porque as pessoas às vezes acham que meditação é ficar sem pensar em nada, não é isso. Mas as pessoas... É de você direcionar o seu pensamento. Então, assim, o que acontece? O que eu prefiro dizer, reserve um tempo para você, para fazer essa conexão, o religare, tá? Porque, principalmente na quarta-feira, que é o dia forte, que é o dia do equinócio, que é o dia mais forte para todo mundo essa semana poder fazer isso, mas no caso para o capricorniano, mais ainda. Também está num momento muito bom para negócios, tá? Então, Capricórnio já vem numa coisa positiva, principalmente para networking, que estava na semana passada e retrasada, continua isso para se relacionar bem com as pessoas e abrindo caminhos profissionais, porque hoje em dia, se você fica só fechado em si mesmo no aspecto profissional, é meio difícil, né? Você não cresce, né? Você precisa estar se relacionando. Vejo pessoas que ficam muito fechadas em si, não se relacionam, muito antissociais, às vezes as chances são menores de crescimento profissional, né? A gente precisa estar aí na vida, se relacionando, conversando, passando as informações, dizendo, se por exemplo você está desempregado, você precisa... Se você não contar com que as pessoas vão e pedir ajuda, e passar, enfim, fazer as coisas acontecerem. A maior parte das pessoas que eu percebo, quando eu falo aqui que está uma semana boa profissionalmente, e que não estão num momento profissionalmente bom, porque estão desempregados e tal, e que me passam o feedback, falam que ao ouvirem isso, em vez de falar, para mim tá ruim, foram atrás e conseguiram. Mas a ideia é essa, né? A ideia é justamente essa. É assim, aproveitar aquela vibração, aquele impulso da semana e fazer. E se não tá uma semana tão positiva, ficar atento para você sair fora daquela negatividade da semana. Exatamente, porque senão não teria utilidade. Né, e os aquarianos? Bom, os aquarianos, eles estão numa semana que me lembrou uma musiquinha do Cazuza que eu gosto muito, que é a Ideologia. Ideologia. Eu quero uma pra viver, né? Então, que ele fala, aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. E por quê? Aquário é um signo que ele é muito ligado ao ideal, ele precisa de uma causa. Tá? Um aquariano sem causa, ele fica um pouco, ele não fica tão aquariano, digamos assim. Ele perde um pouco do teor dele principal, que é lutar por uma causa. Mas de uma forma intelectual, não tanto quanto o ariano, que luta mesmo. Mas o aquariano, ele com as ideias, né, ele consegue atingir. Então, o que eu diria que é o importante para o aquariano essa semana? Ele perceba que ideal que ele sempre teve, que ele foi deixando de lado. Qual que ficou esquecido? E foi começando a ficar em cima do muro. Aquele garoto foi ficando em cima do muro. Onde o seu garoto foi ficando assistindo a tudo em cima do muro, dizendo, isso aqui também não dá. Isso aqui vai pra Isso aqui é muito difícil, isso aqui eu já tentei, deu muito trabalho. Então, assim, resgate esse ideal.
resgate, sabe? Não deixa a vida passar sem você buscar o seu ideal, porque senão depois você vai falar, puxa, por que eu não lutei por aquilo? E você percebe, isso é muito comum, a gente percebe pelas músicas até de alguns autores aí, que no começo eles eram muito mais rebeldes e vão ficando mais... calmos, né? Vão ficando, tá, o que eu vou fazer? É que isso não é calma, o mundo é não. assim mesmo, pra que eu vou contrariar, né? Ou seja, vai se acomodando, entendeu? E vai virando aquela coisa assim, digamos, medíocre, né? Vamos nos adequando ao mundo. E mediocridade não combina com esse signo. Aquário não combina com mediocridade. Aquário combina com inovação, com originalidade e, consequentemente, com encarnar o seu ideal, mesmo que ele não seja tão fácil assim. Não, pelo contrário, quanto mais difícil, melhor. Tem uma frase que fala assim, o possível é obra de mãos cansadas. Então, assim, às vezes as coisas que aparentemente são impossíveis, são as melhores, se elas têm um propósito, que estão dentro do plano, se é um ideal bonito, se é um ideal altruísta, se é um ideal que encaixa no plano para melhorar ao todo, sempre existe uma ajuda para isso, sempre existe. O plano colabora, porque você move uma energia que as coisas... Você faz, se movimentam, né? Às vezes você faz tudo para atingir uma coisa que é para o bem do plano. Você não conseguiu. Às vezes quando o plano percebe que você já fez tudo o que você podia, aí vem a ajuda, porque ele fala, pô, já fez tudo. Ela não conseguiu. Agora vamos lá, agora eu vou dar uma força maior. Então depende da gente ter esse impulso de correr atrás do ideal, de fazer o ideal ser realidade, e o aquariano principalmente, ele não está aqui para ele. É um signo que já está no finalzinho, entendeu? Vem aquário e vem peixes, que a gente vai fechar agora. E começa do zero de Então novo. assim, aquário já não pode já estar aqui vivendo para si. Tem alguns signos que ainda estão no comecinho, ainda dá para ficar assim, meio engatinhando, meio girando em torno de si. Mas aquário já não dá. Aquário é o ideal, é estar aqui para o mundo, é estar aqui para somar. Se não acredita, não dá certo. Tem que trazer mais pro planeta. Viu a previsão de aquário? É só seguir. É agora, uma responsabilidade. Aquário é uma responsabilidade ser aquário. E quem é de peixes? Bom, peixes já tem uma energia essa semana que, assim, saíram da colheita, né? E aí o que falta pouquinho, né? Tá praticamente... Então, assim, o que acontece? Os que saíram da colheita e não perceberam ainda como é que vão começar a semear o novo ano, que no caso deles começa o novo ano por 2 motivos. Primeiro, porque começa o astrológico. E segundo, porque começa de fato, né? Então, para eles, está começando agora mesmo. Agora, imagina, Kátia, você começar uma coisa sem um plano. Não tem como. Imagina você começar uma jornada, que é esse novo ano. Sem saber para onde você vai. Sem saber para onde ir, à mercê das suas próprias emoções, sem saber para onde você vai direcionar a sua energia, né? O que você vai fazer. E principalmente no caso de peixes, o que é muito perigoso, perdido nas suas próprias emoções, porque é um signo extremamente emocional. E a gente não pode ficar à mercê do nosso plano emocional somente. Mesmo porque ele, muitas vezes, ele não demonstra aquilo que é real, né? Sim. Vai do que você sente. Sim, né? E ele é muito volátil, ele muda, ele é influenciado pelos astros. Então, assim, se a gente fica à mercê das nossas emoções, a gente fica que nem um barquinho ao léu. Então, vem uma onda aqui, voa, aí vem uma outra onda aqui, voa. Aí você vai assim, né? Então, a dica para peixes é se orientar. Ele precisa de um movimento, se ele não definiu ainda, de coaching mesmo. De definir o que é importante para ele, traçar metas. Traçar metas, porque senão vai ficar esse ano todo, ainda mais que é um ano de Saturno. Então, o ano de Saturno para peixes vai cobrar isso, essa retidão. Para onde ele vai? Não vai poder ficar vivendo só em função do outro, da família, porque peixe, se deixar, ele fica muito no outro, na minha família. E fica esquecido, né? Eu quero ajudar o outro, eu quero ajudar... Nanana. E você? E o que você está fazendo? Ele às vezes se anula muito, entendeu? E não é um ano de se anular, é um ano de retidão, de responsabilidade, de trabalho. Então, o pisciano que não está, assim, focado nesses pontos que eu coloquei, precisa se orientar e definir. Se não definir, vai se sentir perdido o ano todinho, não vai ter jeito. Vai ficar esse Saturno pesando na cabeça. Vamos lá? Vamos lá. Bom, paramos nos zonas erógenas em qual? Sagitário. Então, Capricórnio, Aquário e Peixes. Capricornianos, onde será que é a zona erógena? Capricornianos, tá aqui. O bodinho. Achou o bodinho? Cabrinha. Tá aí. Cabrinhas e bodinho.
Aí, ó. Quem é de Capricórnio? Bom, Capricórnio, dando uma préviazinha da conquista com Capricórnio, né? Eles precisam de se sentir extremamente seguros, tá? Na relação. Então, é um signo que você não pode querer apressar as coisas. Ele tem um ritmo dele. Em compensação, se eles sentem que é você, aí eles já querem casar em uma semana, entendeu? Acabaram de te conhecer. 880. É, porque eles já sentiram segurança e eles querem aquilo. E eles são muito determinados também quando eles querem uma coisa. Eles são extremamente focados. Decidiram agora, não é um signo que você convence. Se eles não estão afim, não adianta você ficar querendo. Você pode dançar, pode fazer malabares. Exatamente. Eles viraram o foco, você esquece. Não dá. Então você perceba se eles estão te levando a sério e se é aquilo. Você vai perceber, claro, porque não é um signo que costuma fingir ou não ser autêntico. É um signo que, se você for espertinho, você percebe muito bem se ele está te dando bola suficiente ou não. Sejam mulheres ou sejam homens. Se não está te dando bola suficiente, desencana e parte para outra. Exatamente, porque é sinal que ele faz o defrag capricorniano. Eles são exigentes pra caramba, super exigentes, mas depois a gente aprofunda mais em como conquistar, como driblar um pouco isso, tá? Capricórnio tem uma zona erógena principal que é um pouco delicada de se tocar, tá? Como delicada? É delicada, porque é o joelho. Tá? Joelho? É, joelho. Então, assim, lógico que eles podem ter sensibilidade em todos os lugares que os seres humanos normais têm. Seios, órgãos sexuais, mas o joelho é o mais delicado. O joelho é uma parte específica de Capricórnio, tá? E também a área da coluna, tá? A coluna toda ou só uma parte? Subindo aqui essa parte da coluna vertebral. Tá. Então, essa também é uma área bem sensível, tá mostrando ali. Isso. Tá. Então, a coluna e os joelhos, exatamente. O joelho na parte da frente ou de trás? As duas. Essa área toda do joelho. Mas que são ambas áreas que podem dar cócegas também. E devem ser manipuladas com cuidado. Então, por isso que eu tô dando um adendo que Capricórnio tem uma área que não é tão óbvia, por exemplo, como Touro, que é o pescoço. Entendeu? O pescoço é fácil, né? Você atingir um objetivo no pescoço agora, ou na cabeça, por exemplo, como é de Áries, entendeu? Agora tem signos que é um pouco mais delicado. No caso, Capricórnio, se você quiser explorar essa zona dele, você precisa ir com jeito, né? Porque também as pessoas podem sentir uma certa cócegas aí. Pode achar meio estranho, mas vale aquilo que você disse, né? Ficar atento à reação da pessoa. Exatamente. Ver se a pessoa não curte, não adianta, porque você viu que é joelho e fica lá batendo no joelho. Uma coisa, né? Tentando tirar a água do joelho da pessoa. Bom, volto já pra gente falar de Aquário e Peixes. Aquarianos. Primeiro, a diquinha, então, pra quem quer conquistar, pra quem quer conquistar. Então aqui, ó, eu já vou tá correndo o risco de falar, olha, não é nada disso, Paula Pires. Mas aí é o meu, que eu tenho um mapa diferente de outros aquarianos, né? Sim. Ainda bem que você tem todo esse conhecimento, já me economiza todas essas observações, já facilita. Que são sempre necessárias, porque na astrologia nada é tão fatalista, tudo que você tiver muito fatalista de astrologia tem que tomar cuidado. Então a gente seria tudo um bando de robozinhos? Sim, por exemplo, quando eu faço a previsão anual, eu aviso, gente, pode ter mês que tenha um momento, que tenha um aspecto ruim e bom ao mesmo tempo, claro. E que você vai ficar atento com os dois. Então, Aquário, primeira coisa para conquistar Aquário, deixe-o livre. Tá? Então, assim, não dá para ficar controlando o tempo inteiro. Prendendo. Se você sufocar aquariano, ele vai... É igual gelatina, apertou na mão e escapa. Não pode ficar sufocando. Ele precisa de espontaneidade para manifestar o amor dele. Ele é um signo muito espontâneo. Se você fica pra cima do aquariano, ai, você não me ligou, você não, ele fica com bode de você. Até amigo. E ele fica com bode e fala assim, ai, que saco. Se você deixar ele na dele, tem que deixar ele no comando. Esse é um signo que, apesar dele não ser um signo do fogo, que são os signos considerados mais dominadores, né? Que nós estamos falando de Áries, Leão e Sagitário, Aquário é um signo que tem um poder de controle muito grande. Ele não gosta de ser controlado, mas ele gosta de controlar. Se você se relaciona... Mas se ele confia na outra pessoa, ele descontrola um pouco. Sim, também, né? Precisa se sentir seguro. E é importante que o outro também que esteja com o aquariano passe essa segurança, porque aí ele deixa. Agora, se passar alguma coisa que ele fica inseguro, aí ele pode ficar, assim, digno de um ariano e de um taurino, assim, ciumento e controlador, tá? Mas não prenda esse signo,
tá? E tem mais 2 dicas super importantes para conquistar que eu vou dar na série que a gente vai fazer. Que vai ser depois. Que vai ser depois. E então, nas zonas erógenas? Zona erógena de aquário também é uma zona extremamente delicada. É o dedão do pé? Não, não é. Não, são as coxas e os tornozelos. Os tornozelos. Então essa parte do tornozelo... Eu não tenho esses negócios no tornozelo. Pois é, alguém já pegou ali também? Já, mas não gosto de tornozelo. Já ficaram ali mexendo no seu tornozelo? Não tenho saco. Desculpa, não tenho paciência pra ele. Então, tornozelo. Muitos aquarianos pode acontecer de, nessa questão aí de tornozelo, terem uma sensibilidade extrema. Coxa também é uma parte bem sensível. Então, assim como o Capricórnio, tá? É a zona, né, Capricórnio que a gente acabou de fazer, que é joelho, que é super sensível. A zona de aquário também é uma zona que tem que se tomar muito cuidado e também pode não ser todo mundo que tem a mesma porque é uma coisa, zona né? super específica, tá? Bem específica e que não é normalmente associada a ser excitável. Tornozelo Tipo, não. você falar, eu tenho tesão no tornozelo. Não. Entendeu? Ninguém nunca vai te falar Não isso. rola, né? E nem você nunca vai tentar, provavelmente, fazer um negócio desse se você, se você não tiver verificado que a pessoa é de aquário, que é a zona erógena e de repente você tenta. Entendeu? Então é uma zona bem específica. Pois vai ser esquisito. Mas, segundo todos os anais da astrologia, essa é a zona erógena de aquário. Agora, eu como astróloga tenho obrigação de trazer a tradição da astrologia, mas eu vou dizer agora a minha opinião em relação a aquário, tá? A maior zona erógena de aquário é você inovar. Eles não gostam de coisas previsíveis. Não gostam de nada muito igualzinho, Exatamente. Se você na hora, né, do que estiver rolando, você não fizer exatamente como você sempre está fazendo no script, você já vai gerar uma excitação. Se você surpreendê-lo. Enquanto se você fizer sempre... Esquece o tornozelo. Isso é a minha opinião. Mas se vocês forem checar, zonas erógenas dos signos, vocês vão ler que é tornozelo de aquário. Mas minha dica, esquece o tornozelo. Mas eu gosto de dar a minha opinião prática, né? É verdade. E piscianos... Como conquistar? Não que eu tenha tido tanta experiência com aquário assim, né? mas na vivência você vê o que Não, as pessoas eu já dizem, tive né? alguns parceiros de aquário, porque é um padrão que eu expliquei aqui, de atração sexual, virgem com aquário. Então eu já tive alguns parceiros. Já sei que gostam de coisas diferentes. Volto já. Vai lá. Vamos aos piscianos. Como atrair um pisciano? Bom, peixes é muito romântico, muito sonhador. Tá? Não é dos signos mais difíceis de conquistar. Existem signos que são mais difíceis. São tão exigentes, não? Não é que eles não são tão exigentes, é que eles são mais carentes, tá? E gostam de sonho. Então, assim, o pisciano ele tem que inclusive tomar cuidado, porque se deixar, ele se ilude muito. Mulher, quando você vê que tem alguns aspectos em peixes, lua em peixes, Vênus em peixes, eu falo, fique esperto, porque normalmente tem a tendência ao dedo podre. Ou se as pessoas têm o regente de peixes, no caso Netuno, na casa 7, às vezes também tem uma tendência a pegar aquelas pessoas que você vai super se sacrificar e aquela relação... Que acha que pode mudar? E aquela relação terrível que a pessoa já fez uma vez uma coisa errada, você acha, não, mas ele vou dar um jeito nele, aí acontece mais a segunda vez, não, mas eu vou dar um jeito. Eles se iludem facilmente. Tá? Acham que são poderosos na questão mudança dos outros. E acreditam, são bons, são pessoas que têm coração bom. Então acreditam na bondade do ser humano e aí às vezes por carência acaba se iludindo. Então o que é mais fácil para você seduzir um pisciano é passar esse romantismo. Você passar que você é uma pessoa que vai dar esse apoio, que vai estar presente nesses momentos de carência, ou seja, uma pessoa que se demonstre companheira, entendeu? Tudo que você demonstrar romantismo para peixes... Conquistou. Sim, principalmente as mulheres. Os homens, eles são muito ligados na parte sexual. Tá? Inclusive os homens de peixes, eles são homens que a mulher precisa estar muito presente e, digamos assim, ter esse lado... Não pular cerca. Sim, é um dos signos que tem que se tomar cuidado com isso, tá? Porque é um homem que ele tem uma coisa volátil aí, então os homens de peixes, a mulher que tem um homem de peixes tem que levar na rédea curta. Tem que satisfazer bem. Levar assim, aquela história, atenta, né? se não dá assistência, abre concorrência. No caso de peixes, precisa muito disso. Agora, a zona erógena... Tá? No caso de peixes... É calcanhar. Não, é uma zona difícil também, que são os pés, tá? Então, assim, não é uma... os pés. Então, tem pessoas e também as orelhas. Então, o que acontece? Os pés é uma zona também que precisa observar bem,
tá? Porque tem gente que também tem cócegas. Mas, assim, eu acredito que pés é mais fácil que tornozelo e joelho. A maior parte das pessoas gostam de um estímulo. Mas tem a orelha que facilita ali, sim, né? A orelha. Mas a típica de peixes é realmente os pés. E as orelhas também, tá? Principalmente falando coisas românticas, que é o que o pisciano gosta. É tudo que for romântico ali, que ele ouvir, coisas mais assim, sabe? Estilo Robertão, como eu gosto de dizer. Robertão, esse cara Robertão, Roberto Carlos, esse estilo Roberto Carlos cai muito bem para as mulheres de peixes, tá? E os homens de peixe gostam de mulheres bem liberadas e bem românticas, muito femininas também, tá? E que não sejam muito quadradas. Tá? Olha, fique atenta, a Paula Pires hoje vai colocar simpatia pra gente fazer na quarta-feira. É um ritual, fanpage, exatamente, né? É um ritual. Olha, é só acessar o facebook.com/Paula Pires Astro. Quer segui-la pelo Twitter? Paula Pires Astro. Ou então você pode acessar o site para saber do trabalho dela de alquimista, como funciona, de que forma ela trabalha. É o vidasutil.com.br, www.vidasutil.com.br. Você acessa lá, você tem bastante coisa para aprender. No site, eu até queria lembrar uma coisa aqui, trabalho sempre só no site, porque às vezes as pessoas perguntam coisa de mapa, de coisa e tal, na fanpage. A fanpage eu tô sim, complementando algumas coisas aqui, passando dicas, passando que nem agora eu vou passar esse ritual de quarta-feira, vou sair daqui, vou postar na fanpage no Facebook isso. Agora trabalho o site, que é o vidasutil.com.br. O telefone que antes eu dava aqui há uns 3, 4 meses atrás, eu não estou usando mais para fazer primeiro agendamento. É tudo pelo site. Isso. Aí você pelo site tem as informações para primeiro agendamento de trabalho e saber como agir, proceder também, acessa o site vidasutil.com.br. Obrigada, Bela. Boa semana para você, viu? Obrigada.